na empresa. Como o Ricardo falou, a empresa é assim. A gente está todo o tempo sob pressão. E às vezes a gente não tem nem tempo para pensar assim, né? O que eu vou fazer? A Suzana também, que é lá do Grupo Guararapes, a gente trocando ideias sobre a equipe dela e a minha, né? Eu falei assim, não, a minha equipe eu nem boto muito para fazer treinamento, eu quero o pessoal pensando em formas da gente desenvolver as pessoas, né? Eu preciso terceirizar isso, porque se meu pessoal perder muito tempo fazendo treinamento, eles não pensam em coisas novas para a gente desenvolver. E sempre me vinha essa pergunta, né? Como a PNL podia auxiliar a gente lá na gestão empresarial, na gestão de pessoas. Tanto é que aí eu comecei a levar o Alexandre para dar treinamentos lá. Aqui eu listei alguns dos temas que o Alexandre abordou conosco. Lá nós temos em torno de 150 gestores, juntando todos os níveis hierárquicos. E basicamente esse trabalho foi feito com as lideranças. Então a gente estudou comunicação, criatividade e liderança, habilidades individuais, profissionalismo, trabalho em equipe, PNL, endomarketing, coerência e proatividade, estresse na prestação de serviço e, por último, né, empatia e atitude nos relacionamentos interpessoais. Fantástico. Toda vez que o Alexandre vai lá, faz sucesso, os outros instrutores ficam com ciúmes, isso é um trabalho que a gente faz lá, que a gente chama PDG, né, Programa de Desenvolvimento de Gestores, e os outros palestrantes ficam até enciumados que sempre as melhores notas nas avaliações são do Alexandre. Na última, ele teve 9,5. Né? Mas o programa é legal, mas a gente ficava ainda se perguntando, peraí, a gente ensina as ferramentas de PNL para os gestores, por que eles não levam para baixo? Né? Aquilo parece que fica ali, o Alexandre mesmo comentou na abertura, né? Será que é culpa do instrutor? A gente ensina para um, não aplica, outro não aplica, e ficava sempre esse questionamento. Mas a gente nunca deixou de levar, né, esses ensinamentos para as lideranças de lá. E eu comecei a me perguntar se isso não tinha a ver com percepção, né, que é uma coisa que eu comento com os meus alunos também. Comecei a fazer esse link, né, com a aplicação da PNL lá na empresa. Então, vamos ver esse vídeo aqui sobre percepção. Comercial da Movistar, né, da América Latina, falando, né, com sua mãe você se comunica melhor. Que é coisa, né, mais bonita do que a percepção da mãe, que é algo quase divino. Né? Quando a criança nasce, ela sabe pelo choro se é xixi, se é cocô, se é cólica. Né? E a gente, os homens já é difícil, a gente vê aí pela atuação desse pai o quanto é difícil, não consegue entender que o filho está com fome. Mas nas empresas a gente também é assim, né? A gente não tem essa percepção do que o funcionário, o colaborador precisa para desenvolver o bom trabalho. E eu comecei a pensar por aí, né? A gente talvez começar a desenvolver essa percepção para que a gente possa utilizar a PNL. Só para a gente testar a percepção aqui na sala. O que vocês veem aqui nessa figura? Um canto de sala. O que mais? Um púlpito. Uma caixa. Um tabuleiro de dano. Uma parede. Eu gosto dessa figura porque às vezes eu mostro para meus alunos também e tem gente que não consegue ver o canto de sala. Vê o púlpito, mas não vê o canto de sala. Ou vice-versa. Então, a questão de percepção que a gente precisa ir desenvolvendo. Né? Vamos ver esse outro vídeo aqui.
estrago que isso pode fazer, né, numa empresa que fatura milhões. Né? O Ricardo falou assim, né, o prejuízo, né, o estrago que uma liderança pode fazer. Né? Aqui eu ressalto, né, às vezes por falta de percepção. E eu acho que a PNL, a percepção, levou a ver isso aqui, né, que o mesmo problema pode ser visto de diversas maneiras e ângulos diferentes. Eu adoro essa figura. Na verdade, amor e ódio, quer dizer, a mesma camiseta, a gente está vendo de ângulos diferentes. Isso é percepção. Como é que a gente pode conseguir ver, né, o mesmo problema de ângulos diferentes, mas a gente é muito bitolado às vezes na gestão empresarial, nas empresas. Né? A experiência, uma vez eu vi o Pedro Bial falando, né, que a experiência é como um carro que o farol é virado para trás. E a gente, a experiência, às vezes, é insistindo nas mesmas coisas. Né? E eu acho que a PNL é algo novo que a gente pode usar nas empresas. Talvez não seja algo tão novo para a gente, mas a gente vai nas empresas e ninguém sabe nem o que é PNL. Né? Então pode ser essa nova maneira de ver esse novo ângulo. Isso aqui só para... não é pessoal com grito do hino não, viu, gente? Isso aqui é um grupo de médicos, é só para me lembrar de uma história. Eu acho que médico é uma profissão. Aqui tem Jairo, que é médico, né? Não sei se tem mais outros médicos, mas é muito importante a percepção no médico, para fazer uma boa anamnese, um bom diagnóstico. E uma historinha, um médico, professor na faculdade de medicina, primeira aula para dissecar um cadáver. E o professor chamou os alunos e falou, olha, duas coisas que um bom médico precisa ter. Primeiro, nem um pouco de nojo. Segundo, uma boa percepção. Então preste atenção no que eu vou fazer e todo mundo repete. E isso enfiou o dedo no ânus do cadáver e chupou. Começou todo mundo a fazer careta, uma menina já tem náuseas, como a gente diz lá em Natal, né, embuiar, e ficou aquela situação, mais um aluno decidiu ser o primeiro. Foi lá e um atrás do outro foi fazendo. Quando terminou o último, o professor disse, parabéns, mas nota 5 para todo mundo. Nojo eu vi que vocês não têm, mas percepção foi zero. Eu enfiei um dedo e lambi o outro. Assim como na medicina, né, nas empresas, a gente precisa ter uma boa percepção. Né? Senão as coisas não funcionam. Porque isso acaba caindo lá naquela historinha, né? Do mapa não é o território. A gente não tem uma boa percepção do mapa do outro, aí começa a dar conflito. Né? Eu vou ter só essa figurinha aí, para me lembrar da história do guarda noturno, vigilante. Passou a noite trabalhando, aí de manhã ele chegou com o patrão e disse, patrão, tive um sonho terrível. O senhor estava num avião, o avião caía e o senhor não sobreviveu. O patrão agradeceu, falou, tá bom, obrigado. Ia viajar 3 dias depois, muito supersticioso, disse, não vou arriscar. Cancelou a viagem. 3 dias depois ele abre o jornal e fala, acidente aéreo, nenhum sobrevivente. Ficou gelado, né? Chamou na hora o vigilante lá, chamou ele, deu um abraço, né? Disse muito obrigado, mas disse que você está despedido. Né? Por que será que ele foi despedido? Exatamente, né? Se teve um sonho porque estava dormindo em serviço. Então, né? Aquela história, chefe é chefe, o mapa não é do território. Alguém falou aqui em uma das palestras sobre o poder da palavra, foi o Jairo. Né? E às vezes a gente vê no jornal, procura empregada doméstica que durma no serviço. O que ela vai fazer? Vai dormir no serviço. Né? Então, a questão do mapa não é o território. Então vamos ver esse vídeo aqui.